Olá! A reforma da Previdência é uma pauta urgente no novo governo e tem sido alvo de acaloradas discussões. Muito se fala do buraco previdenciário e entre a população as expectativas não são as melhores. O TV Câmara Entrevista de hoje aborda o tema da nova reforma da Previdência com os advogados Maria Helena Souza e Leandro Schmidt, atuantes em direito previdenciário. O objetivo aqui é justamente esclarecer o que é mito e o que realmente é motivo de temor e o que será favorável ao brasileiro a curto, médio e longo prazo. Sejam bem-vindos aqui, vocês dois. Obrigada, Sibeli. Qual que é o diagnóstico geral do que está acontecendo financeiramente no nosso país em relação à expectativa de vida da população que está levando o governo até essa urgência na aprovação da reforma da Previdência? Nos últimos tempos, o Poder Executivo mandou para o Congresso Nacional a reforma de Previdência, uma PEC, que seria uma proposta de emenda constitucional, 287 de 2016. O que abrangeria essa PEC? Eles diagnosticaram que a estimativa de vida populacional vem subindo muito nos últimos tempos. Então, por exemplo, em 1980, a expectativa de vida para alguém de 65 anos era de 12 anos. Atualmente, essa expectativa aumentou para 18,4 anos a mais. E o índice de fertilidade diminuiu. Então, a gente tem muitos idosos no mercado, na população, e a taxa de pessoas que vêm nascendo diminui drasticamente. Então, isso está gerando um rombo no sistema da Previdência. Ou seja, a gente vai ter muita gente para se aposentar e pouca gente para contribuir. Exatamente. Por isso que a gente fala de buraco previdenciário. Exato, isso mesmo. Que não tem quem pague, né? Não tem quem pague isso. E, enfim, como é que vai ficar com a nova proposta, como é que vai ficar essa matemática? Então, se você for pegar hoje, o que a gente tem que avaliar são as regras de transição, quem ela vai afetar realmente, de fato, hoje são as pessoas que na data da promulgação da emenda tenham as mulheres 45 anos e os homens 50 anos. Provavelmente isso vai ser esse ano. Provavelmente sim. A gente tem a tendência, na sexta-feira do dia 8, o ministro Guedes tinha afirmado que estavam faltando apenas 49 votos para elas serem aprovadas, então a tendência é que ela seja aprovada esse ano. Com isso, estabeleceu-se 3 regras de transição e pode vir a surgir uma quarta. Ainda não se sabe se teria essa possibilidade. Essas pessoas que estão querendo se aposentar com a regra antiga, por tempo de contribuição, o que ela tem que analisar? Ela vai ter que ter realmente o quesito etário de 50 anos ou 45 para mulheres e o tempo de contribuição de 2 anos que faltariam para atingir, no caso, os 35 ou os 30 anos. Aí todo mundo surge, mas tem o pedágio, como que vai funcionar esse pedágio? Ele na verdade, como? Promulgou a emenda, o tempo que faltar para a pessoa atingir o requisito de tempo de contribuição, ela contribuiria 50%. Então, hoje, uma pessoa com 50 anos que tivesse 33 anos de tempo de contribuição, ela teria que contribuir mais 2 anos, ou seja, mais 50%, então daria um total de 3 anos. Então, no total geral, ela contribuiria, na verdade, 36 anos. E a mesma coisa paralelo com a mulher. Também tem a questão da idade, que vai ser alterada, vai ter uma gradatividade para a mulher e para o homem. Leandro, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente tem um slide que vai ilustrar bem o que o Leandro está falando, e aí você pode falar em cima do slide, eu acho que o pessoal da nossa técnica tem aí. O que acontece hoje é 60 para mulher, 65 para homem. Exato, 15 anos de contribuição seria o mínimo. Então, vai passar a ter 20 anos de contribuição, a exigência mínima, mas isso vai subir a idade de forma gradativa, né? Então, ou seja, se você visualizar ali na parte de baixo, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixa de existir. Então, vai passar a ser a soma tanto do tempo de contribuição mínimo de 20 anos e a idade de 60 e 62. A questão da aposentadoria por idade. Hoje nós temos uma elevação da idade feminina e não da masculina. A masculina ela vai chegar em um teto, salvo engano, em 2028 e depois a da mulher ainda continua subindo até atingir os 62, razão dos 55 que estava lá antes. Por isso que eles falam que é mais prejudicial para a mulher. Exatamente. O que o governo utiliza de fundamento para fazer essa mudança para a mulher seria a teoria do gênero, de igualdade de gênero. Mas, se você for visualizar, eles dizem que a infraestrutura do trabalho para a mulher e a sua remuneração e a sua colaboração é efetivamente paralela com a do homem. Então, esse fundamento da equidade de gênero que tentam utilizar para poder subir a idade, o requisito mínimo ali para a mulher.
Então você acaba visualizando a questão do gênero, mas não é uma coisa assim que você visualmente, você consiga demonstrar com muita clareza do porquê que você vai igualar o da mulher ali naquele sentido. Entendi. Então, a gente está vendo ali o quadro, pela nova proposta, as mulheres se aposentadoriam com 62 anos, os homens com 65. Elas teriam que ter uma contribuição, ela poderia então começar a trabalhar com 42 anos e ela poderia se aposentar com 62 anos. Exato. Isso não teria acho que a gente já pode tirar esse slide, ela não teria uma diminuição na contribuição, no valor, no valor que ela receberia? Não, seria igual. Vai manter aquelas alíquotas, né, que estariam hoje e baseada na remuneração dela. Então, o fundamento a remuneração da mulher vem subindo gradativamente ao longo dos anos, vamos também subir a idade dela para equivaler a isso, né, para poder equivaler o regime geral a isso, ao universo contributivo do RGPS. Comparado ainda à expectativa de vida populacional, por isso que subiram a idade da população, a idade para se aposentar. O que acontece hoje na regra antiga? Se a gente for pegar, é o tão temido fator previdenciário. Com o aumento da expectativa de vida da população, esse fator previdenciário, o que acontece? Ele faz o benefício da pessoa cair mais. Então, se a pessoa ela se aposentar muito jovem, a expectativa de vida dela é muito alta. Então, o salário do benefício dela vai abaixar. Por quê? Quando vai fazer o cálculo na regra antiga, é as 80% maiores contribuições e as 20% menores. Você faz um cálculo e utiliza a expectativa de sobrevida dela para fixar o valor do salário. Então, esse fator previdenciário é o que realmente abaixa para as pessoas mais novas. Então, hoje uma pessoa que está se aposentando com 35 anos, ela está em torno de 55 anos. Ela tem uma expectativa de vida de pelo menos 85 anos. Então, o salário do benefício dela vai muito para baixo. Então, acaba que não compensando financeiramente por um lado. Só que se você for visualizar a regra atual com a regra anterior, a equivalência da alíquota de contribuição seria justificativa para poder aumentar, mas se você colocar na ponta do lápis, acaba saindo meio que elas por elas. Você não vai modificar tanto, você só vai esticar o tempo de contribuição. Com a nova proposta, como é que fica essa questão das alíquotas? As alíquotas, então, atualmente as alíquotas são 8% do benefício do salário da pessoa que ela iria contribuir se fosse até um salário mínimo. Isso, para um salário mínimo, vai diminuir, vai ser 7,5%. E considerando, no geral, o salário mínimo é o que mais é pago no regime da Previdência, corresponde a mais ou menos 66%, enquanto os outros de 1 a 2 são 13%, e assim vai diminuindo consecutivamente. E vai se aumentando também a contribuição. Quanto mais a pessoa ganha, mais vai ser o fator que vai incidir a alíquota. E também uma dessas propostas, uma das justificativas foi sobre o salário do STF, que são salários maiores. Então, por exemplo, um salário de 39 mil, que seria de um ministro, cairia a alíquota para 16,4%. Aumentaria, no caso, né? Então, aparentemente, para quem ganha um salário mínimo, isso seria vantajoso. Exato. Seria mais vantajoso. 0,5% a menos, pelo menos no rendimento. Professores. É um grande problema. Se você pegar o professor da rede privada, antigamente, na regra antiga, ele não teria uma idade mínima para ele poder se aposentar, somente tempo de contribuição. Extinguiu-se as aposentadorias especiais dos professores de magistério, elas deixam de existir com a reforma. O que acontece? Equivalem-se os funcionários públicos com os funcionários da rede privada. Então, ambos vão ter que ter tanto o requisito etário quanto o requisito de contribuição. Em torno de, são 60 anos, salvo me engano, e os 35, né? Acho que é isso, os 35 anos que vão ficar lá de contribuição. Então, deixou-se apenas... O que ocorreu? Antigamente, o simples fato dela ser professora, independente da idade, ela já conseguiria aposentadoria especial. Tendo tempo de contribuição exigido, ela já conseguiria aposentar. Hoje, ela já vai ter que completar também um requisito etário. Então, se você for visualizar que a maioria de professores são a classe feminina, você vai esticar um pouco mais essa sobrevida, e a gente sabe que quem dá aula na escola é muito difícil, pesado, né? É muito complexo, é uma situação de você lidar com a criançada, né? Então, eu também acho que não seria uma mudança muito vantajosa. Só que no privado a gente já entende que seria, porque por que no público teria o requisito etário e para os privados não teriam? Então, eu acho que essa equivalência sim seria correta, eu acho que não teria o porquê não ter essa exigência. Certo.
E vocês estavam me falando também, antes de começar o programa, sobre o direito adquirido. O que seria isso? O direito adquirido está na proposta de emenda constitucional que resguarda as pessoas que hoje têm o benefício, já que não vai alterar em nada, quem já recebe o benefício de aposentadoria, pensão e os outros benefícios. E quem já tem as condições para se aposentar. Por exemplo, hoje eu tenho as condições para se aposentar, só que a reforma vem e muda. Se eu já tiver as condições para me aposentar, mesmo com a reforma alterada, eu vou poder usar da lei antiga para me aposentar nas condições anteriores, que para essa pessoa seriam mais vantajosas. Então, quem tem os requisitos objetivos já adquiridos não vão mudar, não vão sofrer alterações. Certo, e aí entra a regra de transição. Não, para quem já tem o direito adquirido, não. Agora, se a pessoa... Isso, exatamente isso. Para quem que entraria a regra de transição? A partir de quem não 50, tem. E para quem não tem ainda, não tem atingido completado os requisitos. todos os requisitos. Que é os 35 anos e a idade. Daí entra a regra de transição. Para quem não atingiu, tipo... Toda a idade, por exemplo, a somatória. Sim, mas então, tirando esse pessoal que está perto de se aproximar, ninguém atingiu. Hoje só vai atingir a regra de transição quem está com 50 anos. 45 mulheres. 45 mulheres a partir da data. Antes disso, por exemplo, se a pessoa está com 49 anos hoje, a regra de transição não vai atingir ela vai se aposentar com a regra antiga. Então, se a gente for fazer o cálculo do benefício, que nem eu falei no início, hoje a gente pega a contribuição mínima, que seria de 20 anos, você receberia, se você contribuir durante 20 anos, você vai receber abaixo de 60% do salário. Então, o que acontece? Essa história da somatória, tanto da idade quanto do tempo de contribuição da pessoa, se ela se aposentar com 62 anos e ela contribuir 40 anos, ela vai receber os 100% do benefício. E isso é gradativo. Quanto menos ela contribuir, menos porcentagem do benefício ela vai ter. E se ela tiver uma contribuição maior, ela vai poder, talvez, atingir um valor acima desse 100% do salário do benefício. Então, por isso que, teoricamente, seria mais vantajoso para quem se iniciar a atividade, por exemplo, uma pessoa de 20 anos. Quem nunca contribuiu ainda. Quem nunca contribuiu. Ela contribuiria, vamos supor, 50 anos, ela com 70 anos, ela se aposentasse, ela teria direito a mais de 100% desse benefício. Essa seria a justificativa. Para aquelas pessoas que contribuírem por um período maior, o seu salário vai vir a ser maior. No caso da lei antiga, o fator previdenciário não permite isso. Então, você tem o teto, é o limite, e ali que você vai utilizar aquele universo contributivo. 80% maiores e 20% menores. Na regra nova não vai ter isso. Deixa eu ver se eu estou fazendo uma análise correta. A longo prazo, para quem começar a contribuir bem jovem, vai ser até bom. Teoricamente bom. A curto prazo, para quem já está às portas de se aposentar, não vai ser ruim também. Agora, para quem está nesse meio tempo, é difícil. Nesse meio tempo é que vai ser complicado. A adaptação, exatamente. Isso porque mesmo. ela vai ter que contribuir um pouco mais para ela ter um direito a um benefício um pouco maior. E a tabela é progressiva da idade, até 2028, até chegar ao teto do limite, que é da idade, 65 anos para homem e 62 para mulher. Nesse meio tempo vai aumentando as idades para se aposentar. A gente vai se aposentar? Qual a opinião de vocês? É a pergunta que não quer calar, que o pessoal pergunta aqui pra mim. Bom, vamos nos aposentar? Se a expectativa de vida estiver certa e for para cada um o que eles estão propondo, talvez sim. Talvez sim. Talvez, né? mas não é uma coisa... Não por invalidez, tá? Eu me refiro por tempo de serviço. Sim. Seria. Mas o que a gente tem que pensar é o quanto isso vai refletir no seu salário, o quanto que você vai contribuir, o quanto você vai ganhar lá na frente. E isso você consegue estimar hoje. Eu vou contribuir 20 anos, vou contribuir 25 anos. Hoje você já consegue ter essa expectativa. Na lei anterior você não conseguia visualizar isso. É uma prospecção de quanto vai ser o seu benefício. Exatamente. Quando você se aposentar. Você, teoricamente, já saberia quanto você vai receber lá na frente. Isso tem como eu saber? Tipo, um site? Hoje, o que acontece? Na regra atual, né, do 8.213, é uma conta assim bem fora do normal. Então, você tem que pegar todo o universo contributivo a partir de 94, você vai escolher as 80 maiores, as 20% menores, a idade, a expectativa de vida. Fazer a média. Fazer a média desses valores até você chegar a determinado valor. O que eu acredito que seja bom na legislação brasileira, e eu vejo que com base na legislação do Chile, né? Que isso, eles estão usando a reforma brasileira, está se espelhando na reforma previdenciária que aconteceu no Chile, que até hoje está promulgada. E na do Chile o que você visualiza é que o idoso, a renda dele acaba saindo abaixo do salário mínimo. E no Brasil não, isso é vedado pela Constituição. O salário mínimo é o mínimo que a pessoa tem que receber. Lá o que acredito eu que seja em razão da própria
privatização da Previdência, o que eu acredito que não seja, sob forma alguma, uma vantagem para qualquer país, porque você visualiza como se fosse uma capitalização daquele dinheiro. Então, você acaba atraindo investidores para utilizar aquele dinheiro e você acaba sobrepondo o dinheiro à própria pessoa. Então, você deixa de objetivar o idoso, a pessoa que vai receber o benefício, para capitalizar aquele dinheiro que seria para ele investido naquele decorrer. Então, a gente visualizou lá, em linhas gerais, no Chile, aqui funciona assim, você contribui para o INSS e tudo entra com uma cota simples. Todo mundo contribui juntamente para o fundo do INSS. Só que lá no Chile, eles contribuem para si, entendeu? Tá. Eu vou me aposentar só com o que eu contribuí. Como se fosse uma previdência privada. Exato, isso, exatamente. Esse é o espelho que eles estão tentando usar de lá. Só que a gente não tem certeza como funcionaria isso aqui. Por isso que a reforma está indo, está voltando, para eles verem se adaptam da melhor forma à nossa realidade brasileira. E a nossa realidade brasileira, a previdência privada, não contempla alguns aspectos, por exemplo, acidente de trabalho, exatamente. Esse tipo de coisa, né? Ok. Pensão por morte. Vai ter modificações em relação à nova regra previdenciária se for aprovada. Exato. Tanto a pensão por morte quanto o auxílio reclusão, eles têm, né, mais ou menos os mesmos fundamentos de concessão. Então, qual é? Eles são benefícios concedidos aos dependentes do segurado. Eles fixaram um teto mínimo, uma parcela mínima que seria 50% do valor do benefício e vão acrescer 10% para cada dependente que ele tiver. Então, supomos que ele seja somente casado, não tenha nenhum filho. A esposa vai receber 60%, que seria 50% da cota mínima, mais 10% em razão do dependente. Hoje recebe 100%. 100%, exatamente. E o que vai acontecer? Se a pessoa tiver 2, 3 filhos, o filho completou a maioridade, cessou a situação de dependência, esses 10% dele não reverte em favor dos demais, é excluído. Então, se ela estava recebendo 70, um completou, ela vai passar a receber 60. Completou 21 anos. 21 anos. Isso, deixou de ser dependente, porque ainda tem aquela questão da deficiência, a pessoa que é incapaz ainda vai ter. O auxílio reclusão também na mesma perspectiva, 50% é o mínimo e por dependente 10%. Como é que fica a questão dos acúmulos de benefício? Acúmulo de benefício, o que acontece? Hoje, grande parte da população aposentada tem acúmulo de benefício. Isso, em 80, por exemplo, era muito pouco. Era porcentagem de casa decimal por exemplo, era 10%. Atualmente... Só para definir o que é acúmulo de benefício, eu acumulo... tipo uma pensão por morte e eu sou aposentada também. Sim. Então, isso era muito comum, é muito comum ainda. E essa emenda constitucional, ele vem para acabar com isso. Eles querem a vedação do acúmulo de benefícios, por conta do déficit financeiro que ocorreu. Certo, entendeu? Mas então, como vocês disseram, quem já tem, fica tranquilo, já está com o direito garantido. Agora, os novos não vão conseguir passar por isso mais. Vão ter que fazer uma eleição de qual vai querer. Chegou-se a cogitar, né, que ao ser feito o pagamento, você acumulando 2 benefícios, você pagaria porcentagens. Então, você escolheria o valor maior do benefício para receber ele na integralidade e os demais você seria proporcional. Mas isso também, se a gente for olhar a regra que está hoje lá tramitando, essa questão ela foi excluída. Já caiu, já mas pode ser que venha a ser de novo. Mas a vedação, por enquanto, ela não pode. Em contrapartida, o do servidor público já poderia. Então, por exemplo, um juiz que faça uma atividade de magistério, ele vai poder acumular as 2 aposentadorias, tanto a aposentadoria da magistratura quanto a aposentadoria do magistério. E isso não vai acontecer com o contribuinte normal do RDPS. Então, você vê que ao mesmo tempo, por um lado... Exatamente. Medidas, Ok. Em relação à previdência privada, qual a opinião pessoal de vocês em relação a isso? Eu acredito que, para mim, a previdência privada ela é boa em razão da perspectiva de você poder saber o quanto você vai receber, o quanto você está disposto a pagar para você ter lá na frente aquilo. E na previdência que estão se propondo, você conseguiria fazer isso. Então, para mim, a privada vai se equivaler ao regime geral, mas é uma coisa mais fácil de você se administrar. Administração de fundos, pode ser que tenha uma rentabilidade maior, uma taxa maior, um jeito de você contribuir para aumentar um pouco mais. Você consegue ter uma escolha, né? Exatamente, você consegue escolher. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco damos continuidade no entendimento sobre a reforma da Previdência e como que isso afeta a nossa aposentadoria. Não saia daí, voltamos já.